Olá pessoal, meu nome é Eduardo Paraíso, bem-vindos ao canal Senzala Ideológico. Hoje nós vamos fazer o Drops do Dia. Eu quero comentar 3 notícias que estão interligadas com você. Acompanhe. Mas antes de começarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho. Se você está vendo esse vídeo no Facebook ou no Instagram, lembre-se, eu tenho também um canal no YouTube, youtube.com/Senzala Ideológica. A primeira notícia do dia que eu quero comentar é sobre o governador Moisés de Santa Catarina. Ele determinou o fim da quarentena. Santa Catarina teve apenas uma morte com relação ao Kung Flu, né? E aí ele acabou determinando o fim da quarentena. Mas o real motivo por trás disso é que a arrecadação do ICMS caiu 65% no estado. Com isso, o governador teve suas finanças prejudicadas. E é o que eu falo, quando começa a doer no bolso, as pessoas começam a se mexer. E eu prevejo que outros municípios e estados sigam o mesmo caminho. Por quê? Está começando a doer no bolso. Os prefeitos e governadores estão começando a perder dinheiro e popularidade. E para um político, isso é praticamente a morte. O único estado que tem condições de sustentar essa brincadeira, por enquanto, é o estado de São Paulo. E principalmente, ele é governado por alguém louco o suficiente para se enveredar por esse caminho. E falando no estado de São Paulo, ontem nós tivemos 2 entrevistas bem reveladoras. A primeira foi do João Dória ao programa Pingo nos Is. Num determinado momento, Augusto Nunes questionou aonde estão os dados científicos que estão embasando as decisões de João Dória. Bem, o governador, como um bom marqueteiro, enrolou e não respondeu essa questão. Pelo contrário, ele começou a apelar para o medo da população. Ele disse que abril seria o mês mais difícil para a história da saúde pública, que seria extremamente traumático. Enrolou e não respondeu a questão. Simplesmente porque ele não tem dados científicos. A decisão do Dória é uma decisão política. Eu vou explicar mais pra frente por quê. Primeiro eu quero comentar a segunda entrevista que aconteceu. A segunda entrevista foi do coordenador de crise do João Dória, Davi Iupi, o médico infectologista. No começo de março ele era contra toda essa palhaçada que o governador vem fazendo. Inclusive, numa entrevista ao Estadão, que eu já compartilhei nas minhas redes sociais, ele disse que quarentena em país pobre não funciona. E de fato, realmente não funciona, porque as pessoas moram numa condição precária de saúde, numa condição habitacional muito precária. E isso acaba sendo um fator de agravamento das doenças. Fora que você acaba confinando pessoas infectadas com pessoas saudáveis. E isso é um grande problema, além da questão dos impactos econômicos. Porém, graças a uma reviravolta do destino, o coordenador Davi Iupi, infelizmente, repito, infelizmente, acabou sendo infectado pela Kung Flu e teve que se afastar do seu trabalho. Entretanto, ontem ele apareceu na TV alegando que estava curado. Rapidamente, o apresentador da Atena perguntou se ele tomou o tal do remédio que todos os médicos estão defendendo no tratamento do Kung Flu. O médico desconversou, deu uma risadinha e falou que não ia comentar sobre o tratamento que foi administrado para ele. Rapidamente, da Atena sacando, afirmou na verdade, né? Dizendo, então você tomou. Davi Iupi deu uma risadinha, aquela risadinha que todo mundo sabe que sim, ele realmente fez uso do tal remédio que é defendido pelo presidente Bolsonaro e que o ministro Mandetta diz que não funciona. Agora eu quero que você ligue os pontos. Perceba que de um lado nós temos uma ação política do governador João Dória, colocando terror na população, mantendo elas em casa com o objetivo de quebrar o estado de São Paulo. O estado de São Paulo representa 40% do PIB nacional. Em alguns anos ele chegou a cair para 38%. Quebrando o estado de São Paulo, adivinha o que vai acontecer com o Brasil? Toda a economia brasileira acaba quebrando junto. E aí nós teremos 2 efeitos disso. O primeiro efeito é o uso político do desespero das pessoas para ocupar o presidente Bolsonaro. E o segundo efeito é que a oposição vai exigir do presidente Bolsonaro medidas de auxílio à população. E essas medidas vão ampliar cada vez mais o poder estatal sobre a sua vida, indo totalmente contra as políticas do governo que foi eleito em 2018. Ou seja, ao invés de mais Brasil e menos Brasília, nós temos muito mais Brasília e muito menos Brasil. Ou seja, a concentração de poder vai aumentar ainda mais. Percebeu agora porque tem muita gente torcendo pelo Kung Flu? E não é mera coincidência que são as mesmas pessoas que durante o governo petista mamavam na teta do Estado. O que eles querem é que as coisas voltem a ser como era antes, de uma maneira até mais ampliada. E eles estão vendo toda essa crise uma oportunidade para estarem assumindo o poder. Por isso que eu afirmo que nosso problema não é mais de saúde pública. Nós estamos numa verdadeira guerra, numa guerra pelo poder.
É como eu comentei no último domingo, quando eu fiz a análise do filme Man of Steel. O link eu vou deixar aqui em cima para você dar uma olhada. É o choque de duas visões de mundo diferentes. De um lado, o modelo coletivista com restrição de liberdade individual. E do outro lado, o modelo onde ele permite que você seja livre para buscar o seu bem-estar, buscar a sua própria riqueza e decidir o destino da sua vida. E aí, de que lado você vai ficar? E aí você deve estar se perguntando, nossa Eduardo, mas eles politizam tudo? Na verdade, pensamento revolucionário, tudo deve ser usado a favor da causa. O que não pode ser usado a favor da causa deve ser descartado. Portanto, no momento de crise, o revolucionário vê como uma oportunidade para ele estar ampliando ou até mesmo fazendo a sua revolução. Ele não liga para vidas, ele não tem o mínimo de empatia. Para ele o que importa é apenas a conquista de poder. Não é à toa que o comunismo já deixou ao redor do mundo mais de 100 milhões de mortos. Como eu disse no vídeo do Man of Steel, uma pilha de cadáveres. Por quê? Não há empatia, não há amor ao próximo. O que eles querem é poder, poder, poder acima de tudo. Ficou claro para você agora o problema que é manter o governador João Dória no cargo? Ele não liga se você vai perder o emprego, se você vai morrer, se os seus parentes têm o que comer, os seus parentes vão para o hospital, não vão poder ter um tratamento adequado. Ele só pensa numa coisa, chegar à presidência da República. E ele está disposto a fazer de tudo para isso. Por isto, ele é uma pessoa extremamente perigosa e nociva para a nossa sociedade. Tem que ser removido do cargo o quanto antes. Portanto, fique ligado aqui no canal, que durante a semana eu vou trazer uma série de informações sobre o andamento do pedido do impeachment do governador João Dória. Já tem um pedido aberto pelos deputados Gil Diniz e Douglas Garcia, e sim, ele tem possibilidade de ir para frente, mas vai depender do seu apoio e da sua movimentação na hora certa. Então, acompanhe para estar mais informado sobre como nós vamos tirar o governador João Dória do poder. Bem, se você chegou até aqui, significa que você gostou do vídeo. Deixe o seu comentário, não esqueça também de curtir e compartilhar. Até amanhã, pessoal.